Estados Unidos muda sua embaixada para Jerusalém. Isso significa que os Estados Unidos reconhece Israel como Estado. Por isso que as nações do Oriente Médio não têm reconhecido a Jerusalém como capital do Estado de Israel. Nós lemos aqui algumas referências bíblicas, começando aqui por Zacarias, capítulo 6, ao capítulo 12, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, à direita e à esquerda, eles consumirão todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará a tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. E naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Assim diz o Senhor. Então, Jerusalém é um peso pesado, é uma pedra pesada para as nações. Mas agora chegou-se a hora de medir-se o peso de Jerusalém. Mas sabendo que, com inteira certeza, que Jerusalém é a capital mundial eterna, ou seja, a capital dos habitantes que vão viver na nova terra, aqui, neste corpo. Então será Jerusalém a capital, Jerusalém terrena. A Jerusalém celestial, a capital daqueles que já estão em outro corpo, aqueles que foram ressuscitados, aqueles que foram transformados e já estão em outro corpo, então habitarão em Jerusalém celestial, que é o novo céu, e a Jerusalém terrena é a nova terra, do qual o Senhor disse no Apocalipse: Eis que faço nova todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. Então no princípio foi assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, tão somente. E no final, no início das eternidades, mas no final da história humana, então haverá dois lugares e duas Jerusalém. Uma celestial, que é o novo céu, e uma Jerusalém aqui da terra, que é esta Jerusalém, a capital eterna dos habitantes da terra. Vamos ler mais o que diz o Senhor acerca de Jerusalém. Aqui, o profeta Joel, capítulo 3, versículo 14 a 20. Que diz assim: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramirá de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será a santidade, e estranho não passarão por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outreiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regrará o vale de Setim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Jerusalém. Aí, palavras do profeta
Joel acerca de Jerusalém. Jerusalém, inteira certeza, a capital eterna de Israel. Chegando em Ezequiel, capítulo 5, verso 5, que diz mais: Assim diz o Senhor Jeová, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Jerusalém pula no meio das nações e as terras que estão ao redor dela. Ainda Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7, e que diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus eu guarda, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que eu ponha a Jerusalém por louvor na terra. Até que eu ponha Jerusalém por louvor na terra. O Senhor vai exaltar Jerusalém, e Jerusalém como a capital de Israel, a capital eterna, o Senhor porá entre as nações como o louvor de toda a terra, disse o profeta Isaías, pelo Espírito do Senhor. E ainda no capítulo 52 de Isaías, o Senhor ainda fala acerca de Jerusalém, e diz assim, de versículo 1 a 3, Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem o incircunciso, nem o imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis comprados e resgatados, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então nós concluímos assim, Jerusalém é a capital de Israel, para sempre. Ali está